Olá, vamos voltar aqui então para a gente fazer um. Começa de novo. Tem como começar de novo? Então, voltando aqui, galerinha, a gente vai fazer agora, né, alguns exercícios para a gente treinar aquela parte teórica que nós vimos, né, a questão da tipologia textual. Vão aparecer novos nomes, né? Então, assim, tudo que for aparecendo de novo, eu vou explicando para vocês, certo? Então, a gente vai pegar o texto, vai primeiro dar uma olhada na fonte de referência para a gente imaginar o que a gente vai ler, e depois a gente vai fazer a primeira leitura sem marcação nenhuma, para a gente identificar o que a gente está lendo, certo? E observar o que é o foco da pergunta, tudo bem? Então, vamos lá. Observe aqui comigo. Olha, antes de a gente ler esse texto, a gente vai dar uma olhadinha na fonte. Este texto foi publicado por Said Fará, Dicionário Parlamentar e Político. Olha, já sei então que vai falar alguma coisa sobre política, né? Sobre linguagem, né? Então, por quê? Porque está escrito dicionário. Então, é um livro, ó, editora. Então, eu já sei que com certeza aqui tem uma linguagem formal, né? Mas pode ser que haja a linguagem do autor aqui, ó. Eu já sei que a linguagem é própria, linguagem subjetiva. Por que eu sei que a linguagem é subjetiva sem nem ler o texto? Porque existe, olha aqui, ó, o nome, o livro é dele, certo? Então, se o livro é dele, então ele coloca o pensamento individual dele, certo? Então, beleza, vamos dar uma lida nesse texto. Constitui o que se denomina técnica legislativa as normas e os princípios escritos e não escritos, os quais, do ponto de vista constitucional e jurídico, regem o modo de escrever os textos legais. Diferentes autores, olha aqui, isso aqui é a opinião dele, ó. Diferentes autores apresentam de maneiras diversas as características que deve ter a lei bem feita, ó, lei bem feita. Em geral, todos concordam que é mister conciliar 5 qualidades essenciais da linguagem legislativa, a saber, simplicidade, precisão, clareza, concisão e correção. Tais qualidades, contudo, só se podem alcançar, olha, só se podem alcançar, é um posicionamento do autor, quando o legislador conhece bem a matéria tratada na lei que esteja em processo de elaboração. A falta de familiaridade com as relações jurídicas, sociais ou econômicas decorrentes de um projeto de lei responde por muito a marca do autor aqui, da imprecisão, quando não pelo conflito direto de uns dispositivos com os outros, por exemplo. Então, para argumentar, ele está usando exemplo, certo? Do ponto de vista conceitual, contudo, embora diretamente ligada ao estilo e aos seus aspectos formais e gramaticais, a técnica de redigir textos legais não é limitada por eles. Ó, quando ele fala não é limitada ao pensamento individual. No meu modo de pensar, agora eu tenho certeza que confere essa informação que eu fiz. Ó, linguagem subjetiva. Ó, no meu modo de pensar, ou seja, no modo de pensar de Said Fará. Só ele, né? Porque é ele que fez esse livro. Então, o livro é dele, certo? Então, o dicionário parlamentar. Então, no meu modo de pensar, a lei precisa ser universal e abstrata, substantiva e imperativa, normativa e principiológica. O texto da lei deve ser objetivo, direto, conciso, bem ordenado, simples e claro. Pronto, então, esse texto, ele fala sobre os princípios da escrita de uma lei, né? Da linguagem parlamentar, e aí ele coloca o seu ponto de vista sobre esse tipo de linguagem. Vamos ver o que esse item nos pede, né? Então, vamos lá. O texto pode ser classificado como didático por ser marcado pela repetição de vocabulário e ausência de elementos subjetivos? Olha, eu conseguiria responder pela primeira informação, né? A questão está errada. Lógico, gente, que quando ele fala no meu modo de pensar, é presença, não ausência de elementos subjetivos. Então, existe presença de elementos subjetivos, então só isso aqui eu já marcaria o item como errado. O texto pode ser classificado como didático por ser marcado por repetição? Não, texto didático, né, gente, é aquele que serve para ensinar. Este é um texto didático, ele serve para ensinar sobre a questão da lei, só que não é por ser, a característica da repetição não é uma forma certa do livro didático. O livro didático é aquele que é feito para ensinar. Então, esse texto dele é um texto didático. Por quê? Porque ele está orientando a linguagem da lei. Mas ele não é didático pela repetição de vocabulário. Também isso aqui ficou errado, certo? Tudo bem?
Olha, agora a gente vai ler um texto, né? Porque o texto, deixa-me voltar aqui. Esse texto que eu acabei de ler, ele era constituído em parágrafos. Então, isso é chamado texto em prosa. Agora, quando você percebe que o texto não vai até o final da linha, como esse aqui, é porque ele é chamado de texto em verso, né? Que é o poema. A estrutura dele é o poema, né? Então, a gente vai ler e vai observar que dentro de um poema, o autor vai fazer aquele tipo de linguagem, aquele tipo de pergunta que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, né? Que ele vai trabalhar mais o que está escrito, ele vai trabalhar mais a relação das palavras no texto, e dificilmente ele vai pedir para você interpretar a linguagem do autor. Vamos lá. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 3º, parágrafo único. O homem confiará no homem, como o menino confia em outro menino. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e sua morada será sempre o coração do homem. Beleza, então aqui a gente tem um texto, né, que se chama Estatuto do Homem. Pelo próprio nome aqui, né, estatuto, ele já está fazendo uma alusão a um tipo de texto já existente, né? Então, isso aqui é o que nós chamamos de intertexto, né? A questão de um texto dentro do outro. Veja o que eles querem. É correto afirmar que o poema mimetiza características de outro gênero textual? Então, gente, olha aqui, mimetiza, né? Muitas vezes eles usam alguns vocabulários bem específicos, né? O que é mimetiza? Mimetiza significa imita, né? Vem de mímese, que significa imitação. Então, quando eu falo, é correto afirmar que o poema mimetiza características de outro gênero textual? Aí você vai avaliar o seguinte, quem tem artigo, parágrafos, incisos, alíneas? É a lei, né? Então, eu posso dizer que ele faz alusão a outro tipo de texto. Então, ele imita características de outro gênero textual. Qual que é o outro gênero textual? A lei. Então, ele tem uma estrutura da lei. Então, resposta correta, certo? Mimetiza, com certeza, a situação de outro gênero textual, certo? Beleza, gente. Então, já temos aqui uma outra ideia, né? Já cobrou a questão da estrutura, o que é o tipo, né? O gênero textual. Vamos lá, vamos prosseguir. Na próxima questão, ele vai uma questão de marca alternativa correta. Aí, quando você for fazer uma questão de marca alternativa correta, infelizmente, existem bancas que elas deixam a desejar, mas você tem que sempre mostrar a melhor característica, certo? Sempre aquela que mais se apoiar, mais se aproximar da resposta certa. Então, a gente vai ler este texto aqui, e aí depois eu vou responder a questão com vocês. Mas antes, a gente vai dar uma olhadinha na fonte de referência. Olha aqui, a fonte de referência foi publicado, né, por jus.com, então não tem nome de autor, não tem um nome, não tem título, então eu já sei que a linguagem aqui pode ser mais objetiva, né? Por quê, professora? Porque o texto não tem nome de autor, foi publicado por um site geral, né? Não quis se identificar aqui, então eu já sei que a linguagem aqui pode ser mais objetiva. É um texto organizado em prosa, porque ele possui parágrafo, né? Então, vamos dar uma lidinha nele aqui. Diversas são as naturezas dos instrumentos de que dispõe o povo para participar efetivamente da sociedade em que vive. Políticos, sociais ou jurisdicionais, todos eles destinam-se à mesma finalidade: submeter o administrador ao controle e à aprovação do administrado. O sufrágio universal, por exemplo, é um mecanismo de controle de índole eminentemente política no Brasil. Está previsto no artigo 14 da Constituição Federal de 1988, que assegura ainda o voto direto e secreto e de igual valor para todos, que garante o direito do cidadão de escolher seus representantes e de ser escolhido pelos seus pares. Costuma-se dizer que a forma do sufrágio denuncia, em princípio, o regime político de uma sociedade. Assim, quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do sufrágio. Essa não é, entretanto, olha autor se posicionando, uma verdade absoluta, marca
marca clara que é ele que está emitindo esse posicionamento. Um sistema eleitoral pode prever condições legítimas a serem preenchidas pelo cidadão para se tornar eleitor, desde que não sejam discriminatórias ou levem em consideração valores pessoais. Segundo José Afonso da Silva, ó, fazendo citação de autor, buscando a intertextualidade para o seu texto, certo? Trazendo citação, tá usando o texto para dizer, usando esse José Afonso para intertextualizar a informação dele. Então, segundo José Afonso da Silva, considera, pois, universal o sufrágio quando se outorga o direito de votar a todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de condições de preencher os requisitos da nacionalidade. Aliás, pulei uma linha, né? Derivadas de condições de nascimento, de fortuna ou de capacidade especial. No Brasil, só é considerado eleitor quem preencheu os requisitos da nacionalidade, idade e capacidade, além do requisito formal do alistamento eleitoral. Todos os requisitos legítimos que não tornam inapropriado o uso do adjetivo universal. Beleza. Então, dá para perceber que aqui fala sobre um assunto, certo? Esse texto fala sobre um assunto, que é a questão do voto, né? Então, a gente pode... qual a palavra que mais se repetiu nesse texto? Voto, voto, sufrágio, e aí você pode observar que a palavra que mais se repete é aquela que é o foco do texto. Ela pode ser repetida por sinonímia, ela pode ser repetida por ela mesma, ela pode ser repetida por um pronome relativo, ela pode ser repetida por um pronome pessoal, mas houve repetição muito dessa palavra, voto, sufrágio. Então, essa é a ideia principal do texto, né? A questão do povo ter o voto para participar da sociedade, né? Então, o voto faz com que as pessoas participem da sociedade. Agora, o autor, em diversos momentos, ele coloca uma linguagem expositiva, porque ele está, olha, quando ele coloca a Constituição, ele está expondo, só que ao expor, ele usar raciocínios próprios não significa que todo mundo falaria dessa mesma forma. Esse texto tem características positivas, sim, só que é expositiva, argumentativa. Por quê? Porque além de expor, ele também argumenta, tá? Então, nós temos posicionamentos claros do autor dentro do texto. Então, ele usa intertexto, né? Ele traz o testemunho de autoridade para o seu texto. Isso é marca de argumentação, certo? Então, vamos ver a resposta. O texto é essencialmente descritivo? Não. Vamos pegar a melhor resposta. Informativo? Olha, ele não tem característica informativa porque ele não está aqui para te informar sobre um assunto ele não é um texto jornalístico, né? Geralmente, textos jornalísticos têm característica informativa. Mas ele é mais expositivo, certo? Então, prescritivo e normativo? Não, né? Dissertativo e argumentativo. Então, a melhor resposta, eu já sabia que era uma dissertação, porque ele trata de um assunto. E a forma como ele redigiu foi argumentativa. Já que não tem expositivo e argumentativo, essa é a melhor resposta, certo? Então, questão de número 3, letra D de dado. Beleza? Agora, gente, nós temos um texto, vamos lá, bem extenso aqui, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha na fonte de referência. Observe, Rafael Cariello, né? O antropólogo contra o Estado. Então, já sei que a linguagem é própria de Rafael, certo? O antropólogo contra o Estado, então ele vai falar com certeza do tema de antropologia, que é um tema científico, certo? Foi publicado na revista Piauí, eu tenho certeza que a linguagem dele aqui é própria, né? Não, eu posso imaginar, né, gente? Ter certeza é muita coisa antes de ler. Linguagem própria do autor. Então, só por conferir essa informação, eu já sei que a linguagem aqui é própria do autor. Beleza. Então, ele pode usar tanto a denotação, quanto ele pode usar a conotação. A linguagem é minha, então eu posso fazer uso dela da forma como eu bem entender. Ele pode usar figuras de linguagem, né, que aí já entra na conotação, pode usar a função referencial da língua. Vamos ver o que eles querem. Então, esse texto é bem extenso, certo? Mas mesmo assim a gente vai lê-lo. Pedi ao antropólogo Eduardo Viveiros de Castro que falasse sobre a ideia que o projetou, a síntese da metafísica dos povos exóticos. Surgiu em 1996 e ganhou o nome de perspectivismo ameríndio. Fazia já alguns anos, então, olha a marca da narração, fazia alguns anos, então, pedi ao antropólogo, ele está contando uma história na primeira pessoa, fazia alguns anos, então, marca da narração exclusiva, está contando uma
História, que o antropólogo se ocupava de um traço específico do pensamento indígena nas Américas. Em contraste com a ênfase dada pelas sociedades industriais à produção de objetos, vigora entre esses povos a lógica da predação. O pensamento ameríndio dá muita importância às relações entre caça e caçador, que tem para eles um valor comparável ao que conferimos ao trabalho e à fabricação de bens de consumo. Diferentes espécies animais são pensadas com base na posição que ocupam nessa relação. Gente, por exemplo, é ao mesmo tempo presa de onça e predadora de porcos. Pesquisas realizadas por 2 alunas de viveiros de Cássio, na mesma época, com diferentes grupos indígenas da Amazônia, chamavam atenção para outra característica curiosa de seu pensamento. De acordo com os interlocutores de ambas, os animais podiam assumir perspectiva humana. Um levantamento realizado, então, indicava a existência de ideais semelhantes em outros grupos espalhados pelas Américas, do Alasca à Patagônia. Segundo diferentes etnias, os porcos, por exemplo, se viam uns aos outros como gente e enxergavam os humanos, seus predadores, como onça. As onças, por sua vez, viam a si mesmas e as outras onças como gente. Para elas, contudo, os índios eram tapires ou pecaris, eram presa. Ser gente parecia uma questão de ponto de vista. Gente é quem ocupa a posição de sujeito. No mundo amazônico, escreveu o antropólogo, há mais pessoas no céu e na terra do que sonham nossas antropologias. Olha aqui, ele está fazendo alusão a Shakespeare, né? Então, porque quem falou, quem tem uma frase parecida com essa é a questão da sua van filosofia, né? A filosofia de Shakespeare. Isso aqui é uma intertextualidade, olha. Ao se verem como gente, os animais adotam também todas as características culturais humanas. Da perspectiva de urubu, os vermes da carne podre que ele come são peixes grelhados, comida de gente. O sangue que a onça bebe é para ela cauim, porque é cauim o que se bebe com tanto gosto. Urubus entre urubus também têm relações sociais humanas, com ritos, festas e regras de casamento. Tudo se passa, conforme viveiros de caça, como se os índios pensassem o mundo de maneira inversa à nossa, se consideradas noções de natureza e de cultura. Para nós, o que é dado ou universal é a natureza, igual para todos os povos do planeta. O que é construído é a cultura, que varia de uma sociedade para outra. Para os povos ameríndios, ao contrário, o dado universal é a cultura, uma única cultura, que é sempre a mesma para todo sujeito. Ser gente, para seres humanos, animais e espíritos, é viver segundo as regras de casamento do grupo: comer peixe, beber cauim, temer onça, caçar porco. Mas se a cultura é igual para todos, algo precisa mudar. E o que muda, o que é construído dependendo do observador, é a natureza. Para o urubu, os vermes no corpo em decomposição são peixe assado. Para nós, são vermes. Não há uma terceira posição superior e fundadora das outras duas, né? Ao passarmos de um observador para o outro, para que a cultura permaneça a mesma, toda a natureza em volta precisa mudar. Lógico que esse texto ele não termina aqui, por isso que está escrito com adaptações, porque o autor tirou parte do texto, certo? Então, nós temos aqui um texto bem extenso, né? E aí eles fizeram a seguinte pergunta. Mas antes vamos falar sobre o texto. Quando o autor começa a narrar, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, narrado em primeira, pedi ao antropólogo Eduardo Viveiros. Quando ele fala pedir, ele está fazendo análise na primeira pessoa. Então, Rafael Carriello, né, está contando a história, porque tem marcas da narração, isso aqui é uma história, e mistura a história com a exposição de um assunto, certo? Então, aqui existe um assunto teórico, né, que é a questão da antropologia. O antropólogo se ocupava, então, é um assunto científico. Só que aí você tem de observar se esse assunto científico se tornou um artigo científico, né? Mas a forma como o autor redige, usando marcas pessoais dele aqui dentro do texto, como se ele estivesse conversando com vocês, tira a característica de artigo científico. E também, gente, pela linguagem, né? Linguagem própria do autor. Segundo, pela publicação. Artigo científico tem que ser publicado por local específico, né? Nós temos aqui, olha, o que é um artigo científico? É um texto científico que trata de assuntos da ciência, da área científica, como antropologia, como o direito, né? Então aqui, como é um assunto da antropologia, é um assunto científico. Só que você pode ter um assunto científico e não ter um artigo científico. O artigo, ele é a exposição de um assunto de forma clara,
objetiva, com citações, que ele cita muito aqui, mas ele está conversando, e publicado em local específico, né, que é a questão da universidade, né, então tem que ser publicação específica. Aqui foi publicado pela revista Piauí, né, então eu já tiraria aqui que não poderia ser um artigo científico, porque ele não tem publicação em revista, ele tem publicação em anais, certo? Tem publicação com fonte de universidades, né, faculdades, mas não de revistas em si, certo? Aí chega a pergunta, narrado em primeira pessoa e tratando de tema científico, isso, ele foi narrado sim na primeira pessoa, que vocês perceberam, e ele trata sim de tema científico, que é antropologia. Você pode observar que o tempo inteiro ele fala sobre as relações do homem e dos animais, certo? O texto, só que aí ele vem, o texto classifica-se como artigo científico, ainda que tenha sido publicado em periódico não especializado. Questão errada, porque ele é sempre publicado, ele não é um artigo científico, certo? Isso aqui ele mistura narração, a estrutura desse texto aqui, ele está mais para um ensaio, né, do que para um artigo científico. Por quê? O que é ensaio? Ensaio é um texto que lida com assuntos universais, né? Isso aqui é um tema da antropologia, é um assunto universal. Então, para o gênero textual, ele estaria mais para um ensaio, certo? Mas não é um artigo científico. Então, qual seria a diferença do ensaio para o artigo? O artigo científico trata de temas científicos e o ensaio, ele trata de assuntos universais. Essa seria a marca, né? Para ensaio acadêmico, é a mesma estrutura, mas com temas diferentes, certo? Então, a questão errada. Então, vamos à próxima. Vamos dar uma olhadinha. Olha, o texto publicado por João Ubaldo Ribeiro. É autor da literatura brasileira, né? Então, como autor da literatura brasileira, eu já sei, então, que não tenho dúvida que a linguagem aqui já é desse autor. Ainda mais que é um autor moderno, né? Que quebra com qualquer forma de composição. Eu sei que ele é cronista. Professora, ao saber que ele é moderno, ao saber que ele é cronista, sabia que eu já tenho a linguagem desse texto sem nem precisar ler. Crônica, o que seria uma crônica? É um texto que fala sobre fatos da sociedade, lida com passado, o passado histórico. Eu já sei, só de pensar isso aqui, eu já sei também que a linguagem é coloquial. Linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É livre, né? Não significa que ela é necessariamente um erro gramatical. Significa que você está falando de acordo com a fala, certo? Beleza, vamos ler então para ver se confere a ideia aqui. Em episódio que não sei mais se estuda na história do Brasil, pois nem mesmo sei se ainda se estuda história do Brasil, nos contavam às vezes com admiração que Dom Pedro, da Independência, irritado com a primeira Assembleia Constituinte brasileira, por ele considerada folgada e ousada, encerrou a brincadeira e outorgou a Constituição do novo Estado. De certa razão não é esta, ele conversando com vocês, estão vendo? A linguagem solta, como se ele estivesse falando mesmo, então. Na primeira linha você percebe, em episódio que não sei mais se estuda na história, pois nem mesmo sei se ainda se estuda história do Brasil, ele já está conversando. Isso aqui seria a linguagem coloquial. Essa linguagem aqui, ela é chamada também de informal. Ele está escrevendo como se ele estivesse falando. Aí ele coloca, nos contavam às vezes com admiração que Dom Pedro, da Independência, irritado com a primeira Assembleia Constituinte brasileira, fazendo menção histórica, Cronos, vem de tempo, certo? Por ele, considerada folgada e ousada, encerrou a brincadeira e outorgou a Constituição do novo Estado. De certo, a razão não é esta, conversando com vocês, é antes um sintoma. Mas vejo aí, olha aí, linguagem coloquial, um momento exemplar da tradição de encarar o Estado, que na conversa chamamos de governo, posicionamento individual do autor, como nosso mestre e os nossos direitos, como por ele dadivados. Os chefes, né, que aí ele coloca, ponto, os chefes. Claro, há muito, deixe-me
os chefes, né? Eu acabei me pulando um trechinho aqui. Como mestre, nossos direitos por ele advogados. Os governantes não são mandatários ou representantes nossos, mas patrões ou chefes. Isso. Claro, há muito que se discutir. Aqui, conversando com vocês, ó. Que discutir sobre o conceito de praticamente cada palavra que vou usar. Isso sempre, de alguma forma, é possível, mas vamos fingir que... Vamos fingir que... Ficou faltando um trecho aqui... que é mais ou menos o que está escrito aqui, pessoal. Ficou faltando porque tá desformatado aqui, mas depois eu pedi para formatar para vocês. Mas aqui está faltando um trechinho, ó. Mas vamos fingir que tivemos democracia, né? Mais ou menos nesse contexto. Nunca de fato tivemos democracia. E a República não trouxe nenhuma mudança efetivamente básica para o povo brasileiro. Nenhuma revolução o movimento fez. Tudo continua como era antes. Mais uma vez, ó, como era antes, fazendo alusão a outro autor aqui. Tudo como era antes no quartel de Abrantes, né? Então, fazendo alusão a uma outra fala no seu texto. Só que os defeitos, digamos, de fábrica, vão piorando com o tempo e ficam cada vez mais difíceis de consertar. Olha aqui, olha a linguagem coloquial aí. Alguns, na minha lúgubre opinião, lúgubre, é importante sublinhar palavras que a gente não conhece. Lúgubre significa nefasto, ruim, tá? Isso, então, é como se fosse na minha crítica, né? Na minha opinião crítica. Jamais terão reparo, até porque a humanidade, pelo menos como a conhecemos, deve acabar antes. Aí, olha, o posicionamento dele, né? Então, já sei que esse texto realmente lida com fatos da sociedade, lida com o passado, literalmente histórico, e possui uma linguagem livre, ó. Então, só de saber que é crônica, eu já teria essa noção, certo? Beleza, como que eu vou saber que é crônica? Se você não conhece o autor, pelo autor a gente teria noção. Você poderia lê-la e observar o que ele está fazendo, certo? Então, vamos ver o que eles querem. É correto afirmar que o trecho foi extraído de um ensaio acadêmico, pois versa sobre tema histórico com base em conceitos de teoria política? Não, peraí. João Ubaldo Ribeiro escrevendo um ensaio acadêmico? Não, né, gente? O texto é uma crônica, né? Então, se o texto é uma crônica, então... nós temos aqui o erro da questão, certo? E também esse texto não versa sobre tema histórico, com base em conceitos de teoria. Não, esse texto é uma crítica, né, o tempo inteiro. Então, a questão está errada. Beleza? Então, vamos, para a gente encerrar esse bloco, vamos responder só mais umas questõezinhas aqui, certo? Então, há um texto aqui do Dalto Trevisan que a gente vai precisar ler, né? O autor, Dalto Trevisan. E aí é um autor... né, que assemelha muito com a linguagem de Monteiro Lobato, escreve mais histórias para crianças, mas vamos ver o que nós temos aqui. Tarde de verão, é levado ao jardim na cadeira de braços, sobre a palhinha dura, a capa de plástico, e apesar do calor, manta xadrez no joelho. Tá vendo? Isso aqui é uma descrição, ó. Cabeça caída no peito, ainda continua descrevendo. Um fio de baba no queixo, sozinho, regala-se com o trino da corrida, que já existe uma ação, ó. Um cacho dourado de giesta, e o arrepio da brisa, as folhinhas do chorão faiscando. Verde, verde. Primeira vez depois do insulto cerebral, aquela ânsia de viver. Ao autor imaginando o que seu personagem está pensando, ó. Isso aqui se chama discurso indireto livre, certo? Entrar na mente do personagem e tentar reproduzir o que ele está pensando. De novo, um homem, não barata leprosa, com casca na sobrancelha, e a sombra das folhinhas na cabecinha trêmula adormece. Gritos, recolha a roupa, Maria, fecha a janela, prendeu o Nero, rebenta com fúria o temporal. Aos trancos, João ergue o rosto, a chuva escorre na boca torta. Revira em agonia o olho vermelho. Mais uma vez, ó. Revira em agonia o olho vermelho. Isso aqui é marca de o autor entrar na mente do personagem, tá? Imaginando o que ele está pensando, sentindo. É uma coisa que a família esquece na confusão de recolher a roupa e fechar as janelas? Beleza, já sei claramente que esse texto é uma narração, certo? Então, beleza, se ele é uma narração, o que eles querem? No texto, predominantemente narrativa, até aqui certo, ocorre tanto o discurso direto como o discurso indireto livre. O indireto livre vocês já perceberam, né? Que o autor entra na mente do personagem. O que é um discurso indireto livre? É aquele que é a reprodução do que o seu personagem pensa, certo? É a reprodução do pensamento, da atitude. E existe também discurso direto. O que é discurso direto? É quando você reproduz fielmente a fala da pessoa. Maria, fecha a janela, gritos, recolha a roupa, verde, verde. Então, isso aqui é um discurso direto. Você está reproduzindo fielmente o que a pessoa está falando, certo? Então, a resposta correta.
7, né, que era o original da prova. Por tratar-se de narrativa em terceira pessoa, o texto apresenta realmente uma narrativa em terceira pessoa, porque o autor conta o que acontece com o outro e não com ele mesmo. O texto apresenta, além do relato das ações, um sério de relatos, alguns comentários do narrador, sem perscrutar. Olha, sem o significado dessa palavra, talvez a gente tivesse dificuldade de responder. Perscrutar significa pesquisar. Pesquisar seria investigar. Investigar. Então, o significado dessa palavra seria esse. Então, o texto apresenta, além do relato das ações, alguns comentários do narrador, sem pesquisar, sem investigar o pensamento do personagem principal. Questão erradíssima, por quê? Porque se eu usei o discurso indireto livre, é lógico que eu estou pesquisando o pensamento do meu personagem. Então, se respondendo à anterior, com o discurso indireto livre, você daria conta de pensar nessa aqui, se soubesse o significado de perscrutar, certo? Então, a resposta da questão está errada, entenderam? Então, voltando aqui, galerinha. Então, a gente vai encerrar esse bloco aqui. Então, a gente treinou um pouquinho aí sobre tipologia textual. No próximo bloco, a gente vai mudar de assunto, certo? Então, espero você.